Muito bom dia a nossos amados e preciosos irmãos. Há algo que nos impulsiona a falar, não impor nada a ninguém, mas anunciar o caminho da vida. E creio que seja algo maravilhoso que alguém possa fazer. Anunciar a verdade. Deus disse a Isaías no capítulo 58: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então Deus levanta pessoas para advertir, consolar, ensinar e assim ajudar aqueles que procuram ajuda. Bem, o nosso assunto é o que Deus requer de nós, o que Ele deseja de nós. Aqui mesmo neste capítulo, Deus está dizendo sobre atitudes humanas e que parecem, e na verdade, até certo ponto, são corretas. Eles jejuavam e depois cobrava de Deus, porque Deus não atentava para aquilo. Então eles procuravam tomar prazer, saber dos caminhos de Deus, como um povo que pratica a justiça e que não deixava o direito do seu Deus. Então eles perguntaram: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Então a resposta vem: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Porque você jejua para o seu bel prazer, não para agradar a Deus? Assim a Bíblia está dizendo, o Senhor dizendo a Israel, para se parecer como santo, para achar-se melhor do que o outro. Eu jejuo, eu oro, eu oferto, eu dizimo, eu ajudo. Tudo isso as pessoas devem fazer, procurar fazer. Ajuda os necessitados. Mas eles, quando faziam isso, achavam o seu próprio prazer nestas obras que praticavam e não na obediência a Deus. Tem muita diferença aí. Então eles faziam aquilo para agradar-se a si mesmos. Está vendo? Prazer, tinham contentamento. Então eles requeriam em todo o trabalho. Agora, eis que para contentas e debates jejuais e para dar-lhes punhadas impiamente. Estão vendo? Para que eles jejuavam? Então não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Agora o que Deus requer do homem? Toma mais um versículo aqui. Verso 7. O 6 também. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então Deus mostra para o homem. Ele não deixa o homem às cegas, sem direção, mas o homem quer seguir a sua própria direção.
para agradar a Deus, você não pode fazer isto. Porque Isaías mesmo diz, Deus dizendo através dele, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos e os meus caminhos mais altos do que os vossos. Então, nós só podemos agradar a Deus quando procuramos seguir a sua vontade. Muitas das vezes a nossa vontade pode até ser uma boa vontade, mas se não é a vontade de Deus, nós não podemos achar, pensar que Deus estará agradando de nós, porque nós estamos fazendo aquilo que dá prazer a nós, o nosso bel prazer, para nos tornarmos alguém, alguma coisa. Mas sigamos um pouquinho adiante, até chegarmos ali no Novo Testamento, o que Deus mostra a cada manhã para nós. Que Deus é maravilhoso, bondoso. Então, às vezes, ele diz, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Qual moço quer suportar o jugo na mocidade? Qual moça quer suportar o jugo da pureza na mocidade? Está se tornando raro, mas seria tão bom se suportasse por amor a Deus. Deus se agradaria de você. Deus se agrada de quem assim o faz, suportar o jugo. Mas é o jugo dele, não do homem. Porque o próprio homem pode criar julgos para si mesmo, traçar limites para si mesmo, e achar que aquilo é que é o jugo de Deus. Então tem pregadores, pastores que traçam um jugo para as pessoas que estão ali e chegam a ser severos a ponto de que se a pessoa transgride aquele jugo, ela está perdida. Como se diz, está desviada, desviado. A ovelha desviou do caminho. Qual caminho que foi desviado? Do caminho do pastor, do caminho daquele homem. Será que desviou do caminho dos céus? Se ele próprio não conhece o caminho do céu, quando ele traça o seu próprio limite, seu próprio caminho, sua própria doutrina, seu próprio modo de querer que as pessoas sejam. E tem mais uma coisa. Quando eles são assim, eles jogam sobre as pessoas um jugo pesado e eles não tocam nem com o dedo. Se é pensando que isso é de hoje, não, os fariseus eram assim. Eles se apresentavam como os puros. Só que Deus conhecia o interior. Sepulcros caiados. Então, às vezes você vê uma pessoa, nossa, mas essa mulher, este homem, isso aí é a imagem, né? Isso aí parece. Interiormente, aquilo é apenas para enganar os pobres, coitados e incautos. E depois ele coloca a sua imposição sobre eles. Ah, o meu pastor lá, o meu pastor é Jesus Cristo. O supremo pastor. Qualquer pastor que se acha dono das ovelhas, ele é lobo. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de uma ovelha. Todas pertencem a Jesus Cristo, todas pertencem a Jesus Cristo. Quando eles acham que a ovelha é dele e tem que fazer só o que ele acha que está certo, é um hipócrita, falso, lobo. Então ele acha que aquilo que
as pessoas têm que obedecer a ele. Não, tem que obedecer a Deus. Você é colocado para levar as pessoas a ensinar a eles a Bíblia e não a sua vontade. Porque ela é falsa, ela não tem amor. Porque o jugo de Jesus, ele é suave. Jesus falou isso: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do homem não é leve. Ele é pesado porque ele é muito exigente para cobrir suas próprias falhas. Jesus não tinha falhas. Jesus morreu para cobrir as nossas falhas e não as dele. Por isso ele não tem que jogar um jugo pesado sobre as pessoas, a mocidade, os pais, as mães, os filhos e assim sucessivamente. Ele coloca no coração das pessoas o amor por ele. Então tudo que se faz por amor é suave. Por que Jesus disse que o fardo dele é suave? É porque o fardo de Jesus é o amor. É o amor. É o amor. É o amor. É o fardo de Jesus. Agora veja bem que como as pessoas gostam de colocar fardos sobre as pessoas, colocar um jugo pesado sobre as pessoas. Rapidamente aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quando alguns da seita dos fariseus que creram naquela reunião, naquela assembleia, de que os gentios deviam fazer e de que não podiam fazer. Então eles estavam ali discutindo, dizendo: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E está impondo a salvação, a circuncisão. Se eles não se circuncidassem, mesmo os gentios, eles não poderiam ser salvos. Não é o que dizem quando sai dessa tal mensagem? Está perdido, está no inferno, não pode se salvar. Por quê? Estavam dizendo a mesma coisa, eles receberam Jesus Cristo como Salvador. Aqueles judeus também tinham e têm que receber Jesus como Salvador para alcançar a salvação. E com alguns aceitaram, então estavam dizendo: se vocês não se circuncidar, não podeis salvar-vos. Como se a salvação dependesse de circuncisão. Se dependesse, Jesus não precisava de morrer. Agora, quando Pedro subiu ali com Paulo, eles fizeram aquela assembleia, alguns dos seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. A imposição humana estava ali agora. Não tinham mais. Cristo cumpriu até a maldição por nós. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda. Então eles contenderam e Pedro então falou sobre as suas viagens com os gentios. Foi na casa de Cornélio. O que Deus exigiu ali que Cornélio deveria fazer? Circuncidar primeiro, fazer isso, fazer aquilo. Não, antes mesmo de serem batizados, eles receberam o Espírito Santo. E quando aí as pessoas dizem: não precisa de batizar o Espírito Santo, porque eles receberam o Espírito Santo. Você leia Atos 10. Quando eles receberam o Espírito Santo, então eles foram impulsionados a cumprir a ordenança de Jesus, foram batizando. No verso 44 de Atos 11 diz: dizendo Pedro, falando ainda com eles, o Espírito Santo sobre todos eles caiu, os que ouviam a palavra. Então, depois no verso 47, Pedro diz: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Agora vem gente e diz que não tem que batizar. É um hipócrita também, incrédulo. E tem pessoas que dão ouvido para isso. Sempre vai ter. Se não tivesse, não falariam, né? Mas então a conclusão em Atos 15. Então, depois de Pedro trazer o seu sermão,
E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, preciosos irmãos, a imposição humana ela é cruel, terrível e anti-escriturística, né? Antibíblica. Ficou mais fácil para mim. Agora, veja bem, toda a imposição humana ela é maligna, mas toda a imposição bíblica ela é cristã, ela é celestial. Ela é de Deus, a imposição bíblica. Você não está sujeito para ir ao céu ter que obedecer alguém que não crê na Bíblia como ela é. Porque o profeta falou que tem que ser assim, assim. Esse profeta não é de Deus, pois ele está trazendo uma doutrina sua própria. E eu peço a Deus para abençoar vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre esta questão na próxima programação, se Deus assim permitir. Sobre o que eu acho, o que você acha, o que eu penso, o que você pensa, o que o pastor pensa, o que o líder fulano de tal pensa. Em nome de Jesus Cristo, tenha um dia feliz e abençoado, fortificado na graça. Conheça as Escrituras e deixe ser levada por elas.